que é possível se recuperar de um transtorno mental grave? Você vai ver que o conceito de recuperação nesses casos está muito mudado. E é esse outro olhar, repleto de possibilidades, que a gente vai trazer para o programa de hoje. Família, sociedade, tratamento. Qual é o papel de cada um desses elementos no processo de recuperação? Vamos falar do novo lugar ocupado pelo paciente na relação com o médico e da necessidade de reconstruir a vida e a própria identidade. E ainda vamos mostrar a experiência de uma cidade no Rio Grande do Sul, onde a rede de atenção formada pelo SUS vem resgatando a cidadania de quem antes vivia isolado. É o que você confere a partir de agora. Olá, eu sou Leonardo Palmeira, psiquiatra, pesquisador do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, junto ao Programa de Psicoeducação de Família e Pacientes com Transtornos Mentais Severos. Tudo bem, doutor Leonardo? Obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado você, Marcela, por mais essa oportunidade. Prazer. Pois é, mais uma visita aqui ao Ligado em Saúde, a gente recebe com imenso prazer, viu? Dessa vez para falar sobre esse novo conceito de recuperação. E aí eu quero que você me diga, o conceito antigo de recuperação, ele era algo alcançável, era algo possível para quem sofre de transtornos mentais? Então, nós temos dois conceitos de recuperação, né? Um mais tradicional, que parte de uma visão médica, que é a recuperação clínica ou recuperação funcional, que é basicamente você ter uma diminuição dos sintomas para que você possa retomar o seu nível prévio de funcionamento. Ou seja, se você trabalha, se você estuda, voltar então às suas atividades. O problema é que as pesquisas, quando eram feitas sob esse critério, mostravam que em torno de 40% das pessoas com transtorno mental grave, particularmente esquizofrenia, tinham esse tipo de recuperação, né? Então, esse conceito foi mudando, né? Principalmente a partir do movimento dos usuários, dos familiares, a partir da década de 80, em 1990, nos países anglo-saxões, e começou-se então a colocar a fala do indivíduo, né? Da pessoa que sofre, como uma pessoa expert no assunto, né? E aí começou a se ver que os pacientes eles queriam nada mais do que qualquer outra pessoa queria, que era ter uma vida prazerosa, uma vida significativa, enfim, voltar a amar, a ser amado, a respeitar, a ser respeitado, né? E que isso era possível, né? Sim, apesar dos sintomas ou apesar da doença. Exatamente, que era possível. E então, a partir daí, foi um movimento que foi ganhando força, né? E se criou, então, um conceito de recuperação pessoal, né? Que aí as pesquisas mostram que quando você utiliza esse conceito, cerca de 70% das pessoas acabam se recuperando, né? Ou seja, é uma mudança de paradigma, né? E esse conceito, ele reúne algumas características, né? Em primeiro lugar, a mudança da visão sobre a saúde mental, né? Uma visão mais otimista, uma visão mais esperançosa, né? De que a doença ela não é necessariamente catastrófica, né? O indivíduo ele não tem uma doença que vai ser para o resto da vida, né? Não é uma doença que vai tirar dele as suas qualidades, ou seja, não é uma doença que é maior do que ele. Ela é parte dele, né? Mas ela não é esse indivíduo inteiramente, né? O indivíduo não é só a doença. Ela é encarada como uma vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade a alguns fatores da vida, ao estresse, ou seja, a pessoa pode até momentaneamente perder alguns mecanismos de enfrentamento, né, de resiliência, mas que ela pode recuperar, né? Vamos entender, então, do que a gente está falando também em relação a essas doenças, né? Que doenças são essas? Quais são as doenças mentais graves e de que forma elas interferem na vida? Então, quando a gente fala de transtorno mental grave, a gente está falando de doenças que têm uma duração de pelo menos 2 anos, né? E são doenças que acometem mais de uma área da vida da pessoa, né? Então, além dos acometimentos psicológicos, né, que pode acometer a vida familiar, que pode acometer a vida social, que pode acometer a vida laborativa, né? Então, estamos falando de doenças como esquizofrenia, transtorno bipolar, transtornos de personalidade graves, como transtorno de personalidade borderline, algumas formas graves de transtorno obsessivo-compulsivo e até mesmo depressões graves, por que não? Depressões crônicas, depressões que não melhoram ao longo de 2 ou 3 anos, também são consideradas transtorno mental grave. E que num primeiro momento, né, esse diagnóstico é algo muito duro, muito difícil de se lidar, inclusive para os familiares,
né? Até por esse olhar que a gente tem mais antigo sobre a saúde mental, né? Na hora você pensa, nossa, o que vai ser da vida dessa pessoa? Como é que vai ser? Será que ele vai ter uma independência, uma autonomia? Será que ele vai construir a vida dele como eu imaginava? Né? Eu quero trazer um pouquinho disso, que a gente conversou com o Tiago, né, que 8 anos atrás foi diagnosticado com esquizofrenia. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre isso e a mãe dele também participa da entrevista. Vamos ver. Meu nome é Tiago, eu tenho 29 anos, né, eu tenho esquizofrenia e eu agora estou recuperado, me encontro num outro momento. E isso é fundamental para mim, assim, olhar para trás e saber que eu estou bem, eu estou normal, estou mais na realidade da vida do que na realidade do problema. Eu passei por muitas situações na vida. Eu estava trabalhando numa empresa que era quase uma multinacional, uma empresa de imigração, de consultoria de imigração. E o que aconteceu comigo? Eu tive uma crise lá dentro da empresa, né? Eu estava namorando uma menina também que eu era apaixonado por ela, ela por mim também, uma pessoa super boa. E eu estava fazendo faculdade. Então eu perdi primeiro a faculdade, em seguida eu saí do emprego, né? Me mandaram embora, que a empresa entendeu até certo ponto. Depois eu perdi a namorada, então assim, eu perdi tudo. Eu achava assim, com 22, 23, meu filho já está formado. E não, veio a doença e ela atropela tudo. E você não está preparada, né, para esse tipo de problema. Até eu entender, eu ficava, nossa, meu filho, então isso é loucura, meu filho é louco. Né? Então eu chorava, o mundo acabou para mim, né? Eu não fiquei bem. Mas eu tive que me levantar porque ele dependia de mim, né? De levar informação. Como é que eu ia cuidar dele se eu não tinha informação? Quando o paciente está submetido a muito estresse, né? E eu saio na rua assim, aí eu acabo vendo as pessoas rindo, as pessoas falando alguma coisa com conteúdo da minha vida, que não é verdade, é do problema. Mas até eu chegar nessa etapa, né, de reconhecer isso, que isso era do problema, eu demorei muito. Eu consegui umas 3 semanas atrás me recuperar nesse aspecto. Hoje, por exemplo, eu ajudo muito a minha mãe em casa, lavando louça, varrendo a casa. Eu até gosto de varrer a casa. Eu malho também, jogo bola, né? Eu estudo. Eu fiz até um concurso. Tem 1 semana atrás eu fiz um concurso, né, público. Acredito que eu tenha ido bem, só que agora eu tenho que esperar o resultado. As possibilidades eu acho que são muitas, e só o familiar, né, se inteirar na medicação, se inteirar com o médico, com o próprio paciente, procurar saber quais são os sintomas, em que ele pode ajudar. Se eu estou falando assim, bem hoje aqui, né, porque assim, eu consegui com um conjunto de fatores que me ajudaram, né, e todo paciente pode ter isso. Eu gosto desse exemplo do Tiago, porque ele teve um momento muito difícil, né? Como ele diz, que ele perdeu tudo, né? Coisas valiosas para ele. E ele hoje se diz recuperado e traz esse novo conceito de recuperação, né? Ele até fala, não, há 2 semanas eu ainda tinha um pouco de dificuldades em relação a isso, ouvia as pessoas falando de mim, que é muito típico da esquizofrenia, né? Achava que as pessoas estavam falando de mim e hoje eu já controlo isso um pouco melhor. E também não quer dizer que isso talvez não volte daqui a pouco, né? Mas ele está tocando a vida dele, né? Ele está conseguindo reorganizar a vida dele. E ele termina falando desses fatores que contribuíram. E agora eu quero ir passo a passo falando desses fatores. Então, a gente pode considerar que esse processo de recuperação pessoal tem 4 fases. Uma é aquela do otimismo e da esperança que eu citei há pouco, né? Ou seja, você se motivar acreditando que é possível, sim, vencer as dificuldades que o transtorno mental traz. E, segundo momento, essa visão te permite também uma postura diferente no sentido de você se capacitar, né, para enfrentar o problema. Então, nesse processo de capacitação e engajamento, o que você precisa é conhecer a doença, né, conhecer quais são as suas dificuldades, as suas vulnerabilidades, quais são os seus pontos fortes, de que maneira você pode superar esses obstáculos. Isso vai gerando uma maior capacidade de resiliência, né, que é fundamental em qualquer transtorno mental. Isso prepara para a terceira etapa, que seria do empoderamento e da autoria pessoal. O que é isso?
Você se empoderar é você tomar de volta para si o controle sobre a sua vida, né? É você acreditar que você é capaz, sim, de vencer esses obstáculos e que, sobretudo, essa capacidade tem que partir de você. Ninguém pode se recuperar de um transtorno mental a não ser você mesmo, né? Eu acho que o transtorno mental, ele acaba trazendo também, apesar do sofrimento, uma janela de oportunidade para que a pessoa reveja crenças, atitudes, hábitos, né? Possa se determinar melhor perante a isso, né? E conseguir, então, passar por esse processo de transformação pessoal que é profundo, mas que pode ser duradouro e pode ser um divisor de águas para a qualidade de vida dessa pessoa. Verdade. E aí ela se prepara para a última etapa, que eu acho que é a mais importante, que é o momento em que a recuperação pessoal se consolida no campo da sociedade. Então, é o momento em que o indivíduo começa a entender que, a partir desses hábitos saudáveis de vida, né, a partir dessas mudanças de atitudes, ele vai procurar relacionamentos mais significativos, mais verdadeiros, né, mais saudáveis. Ele vai procurar fazer atividades sociais que deem a ele um sentimento de pertencimento social. Então, ele vai estudar para um concurso público, por exemplo, como o Tiago, ou ele vai voltar a trabalhar, ou ele vai voltar a estudar, vai voltar a ser produtivo, ou vai, enfim, atuar na arte, na cultura, né, através da música, da pintura. Tem tantas oportunidades, mas essa escolha tem que partir do paciente, nesse processo gradativo em que ele passa por essas diferentes fases, desde o processo de aceitação e de perder um pouco aquele estigma da doença mental, vendo a coisa de uma forma mais positiva, até todo o desenrolar de mecanismos de aumento da sua resiliência para que ele possa, então, se empoderar e, por final, ter uma existência social digna e satisfatória para ele. Perfeito. E possível, né? É o que é possível ali. Talvez não seja aquele sonho da mãe, né, como ela trouxe, mas há outras possibilidades que são... Isso que você podem falou, ser alcançadas. Isso que você falou é fundamental, quer dizer, esse processo é um processo que não é linear, né? O processo de recuperação, você não sabe de antemão qual vai ser o destino desse paciente lá na frente, porque depende de inúmeras variáveis, né? A própria doença é uma variável, a adesão ao tratamento, enfim, tem várias coisas, a família, a gente pode abordar isso um pouco depois. Então, a gente nunca sabe qual vai ser o resultado final. Esse é um processo de construção, né? Uma construção de uma nova realidade, que não vai ser exatamente a realidade que se tinha antes. Por isso é que não dá para você projetar aquele sonho, aquela aspiração que a família tinha antes da doença para aquele paciente. Na verdade, ele vai ter que se reinventar a partir do adoecimento mental. Isso não necessariamente vai ser ruim ou pior. Isso não é necessariamente pior do que o que seria, né? É uma construção mesmo de uma nova realidade. Mas para isso o familiar também tem um papel importante, né, Leonardo? Fundamental, fundamental. Existem fatores que podem estimular esse processo de recuperação e fatores que podem inibir completamente esse processo de recuperação. Quando a gente fala da família, um aspecto central é que a família ela precisa compreender a doença do paciente, né? Ela precisa entender, ela precisa se colocar no lugar do paciente, né, para que ela diminua as suas cobranças, diminua as suas críticas, tenha menos um conceito que a gente usa de emoção expressada, que são esses conflitos emocionais que a doença acaba trazendo para a família, né, em função da improdutividade momentânea que aquele paciente tem ou das alterações de comportamento, das fases agudas da doença. Tem uma compreensão, né, sobre a doença e sobre as possibilidades naquele momento, principalmente quando se descobre a doença, né, quando está se buscando também esse tratamento. Acho que também encontrar o tratamento adequado, aquele que funcionou para aquele paciente, isso também deve dar uma virada nessa história, né, Leonardo? Com certeza, com certeza. Os tratamentos, por exemplo, os que estimulam esse processo de recuperação pessoal são tratamentos que levam em consideração o subjetivismo do indivíduo, né? Quais são as escolhas dele, quais são as vontades dele, né? Que compartilha decisões, né? Que discute com o paciente os seus próprios objetivos, que apresenta a ele esse novo conceito. Então, isso tudo ajuda, né? Eu acho que a psicoterapia, a terapia ocupacional, né? Não é só a medicação. Eu acho que a adesão ao tratamento ela é muito importante nesse processo. E tanto que a gente falou que uma das questões iniciais é o paciente poder compreender a doença e poder também compreender a função do tratamento medicamentoso. Eu quero voltar a isso, mas depois do intervalo, Tá, okay. Porque a gente vai
fazer um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouquinho você vai conhecer também a experiência de Viamão, no Rio Grande do Sul, onde mais de 200 pessoas deixaram clínicas psiquiátricas nos últimos anos e passaram a integrar a rede de atenção psicossocial do município. Continue ligado. Estamos de volta conversando sobre a possibilidade de recuperação nos casos de transtornos mentais graves. E para bater esse papo, convidamos o psiquiatra Leonardo Palmeira. Doutor Leonardo, a gente falou um pouco sobre esses transtornos, né? Quais são, sobre esse novo conceito de recuperação. E a gente falou desse paciente também aderindo a esse tratamento e isso contribuindo para a sua recuperação, né? Como sendo um dos elementos. Mas eu falei lá no início do programa também sobre um novo lugar ocupado por esse paciente, que leva ele para uma outra relação com o médico, quando a gente fala de objetivos a serem alcançados, né, de melhora. Queria que você trouxesse um pouco esse novo lugar ocupado por esse paciente, de que forma que isso contribui também para a recuperação. A relação médico-paciente tradicional é sempre meio paternalista, né? O médico é o detentor do saber, né? E o paciente ele está ali para obedecer às prescrições e tal. E dentro desse conceito mais amplo de recuperação pessoal, vem junto um conceito de decisão compartilhada, né? Em que essa relação médico-paciente ela está no mesmo nível e ela é bidirecional, né? Ou seja, o médico, claro, ele tem o saber da doença e do tratamento, e ele discute com o paciente quais são as alternativas. E o paciente, então, ele devolve a opinião dele, né, sobre que caminho ele quer seguir. Obviamente que a gente está falando de um momento em que esse paciente já tem algum nível, né, de conhecimento e já está traçando algum tipo de objetivo, de meta, de recuperação e está, portanto, implicado nesse tratamento. E é um momento muito enriquecedor para ambos, porque você sai daquele papel paternalista e passa a ser um papel de parceria, né? E aí você pode rever uma medicação, rever uma dosagem de acordo com a necessidade do paciente, para que ele possa se sentir melhor, ter menos efeito colateral. Isso fortalece essa autoestima dele também, nessa tomada de consciência sobre o próprio problema, né? Isso empodera o paciente, né? Quer dizer, na verdade, quando o paciente percebe que ele tem voz no seu próprio tratamento, ele se sente mais empoderado ainda para fazer as mudanças necessárias para a sua recuperação. É uma mudança que vem acontecendo lentamente, né? A gente ainda não pode dizer que isso seja uma realidade para todos que façam algum tipo de tratamento para o seu transtorno mental, mas... É verdade, eu acho que a gente caminha nesse sentido, na verdade, no mundo todo. Se a gente for olhar para os países desenvolvidos, isso também está bem no início, né? A gente até em 2009, quando lançamos a primeira edição, quando lançamos a segunda edição em 2013, nós incluímos um primeiro capítulo sobre recuperação, sobre o que a gente está discutindo, justamente para que o paciente pudesse ler. Então, você vê que isso é uma coisa que está mudando. E é claro que isso vai levar um tempo para chegar aos serviços, aos CAPs, mas eu acredito que já deva haver iniciativas aqui no Brasil agindo dessa maneira. Acho que a gente tem iniciativas bem interessantes, né? Ainda mais quando a gente fala de sistema público de saúde. Eu quero, inclusive, trazer uma matéria que a gente gravou. Foi um programa aqui também do Canal Saúde, chamado Canal Saúde na Estrada. Né, o programa gravou essa matéria numa cidade do Rio Grande do Sul, em Viamão, e essa matéria foi ao ar até agora em abril. E lá, desde 2013, mais de 200 pessoas saíram de clínicas psiquiátricas e passaram a integrar a rede psicossocial desse município. Então, também é uma experiência bem interessante dentro dessa rede formada, né, pelo Sistema Público de Saúde, nessa rede de saúde mental. Existe uma experiência também muito bem sucedida, que são os serviços residenciais terapêuticos. Vamos conhecer? Vamos dar uma olhada. O Serviço Residencial Terapêutico de Viamão tem capacidade para acomodar até 10 usuários. O objetivo é acolher por um certo período pessoas que viviam em instituições psiquiátricas, enquanto elas são preparadas para voltar a viver de forma independente. A gente faz um trabalho de autonomia com eles, cidadania, através do direito de morar. Aqui no residencial nós trabalhamos com cuidadores,
de técnicos de enfermagem. Trabalhamos muito com o cuidado, a reinserção deles junto à sociedade, a quebra dos preconceitos da população, né? Trabalhamos muito a vinculação familiar, porque muitos perderam os laços familiares, depois de 20, 30 anos institucionalizados, já tem o formato de residência para que eles se sintam dentro de uma casa, não dentro de uma instituição. Para garantir o acolhimento desses usuários nas unidades básicas de saúde, foi feito um trabalho muito importante: o matriciamento, um suporte técnico oferecido às equipes da atenção primária. Essas unidades, essas equipes se sentiam, de certa forma, despreparadas, né, para dar conta da demanda de saúde mental, que é entendida também por elas como uma demanda bastante complexa. Com o matriciamento, as unidades básicas de saúde de Viamão passaram a oferecer um atendimento mais diversificado para os usuários com demandas de saúde mental, com grupos e oficinas terapêuticas. A dona Enilda e a Simone já convivem há um certo tempo. Se conhecem desde que viviam juntas em uma clínica psiquiátrica. Hoje moram sozinhas e recebem o cuidado da Rede de Atenção Psicossocial de Viamão através de uma unidade básica de saúde. De alguma coisa a gente vai até o Urieta, que é o centro de saúde mais próximo, que fica a 2 paradas daqui, e aí a gente marca o médico. Simone, que tem limitações físicas, não vê a hora de começar a fazer fisioterapia, tratamento que foi encaminhado pela unidade básica. A expectativa é que eu melhore, consiga fazer os movimentos diários com menos sacrifício. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, que eu não estava acostumada mais a colocar a roupa sozinha, eu levava 3 horas. Mas como eu levava 3 horas até me vestir. Mas agora, como eu faço isso todos os dias, eu estou levando em torno de 15 minutos. Mas com a fisioterapia eu vou me vestir como uma pessoa normal, assim, em 2 minutos eu já estou vestida. A emoção que a gente tem ouvindo e vendo a evolução das pessoas, do momento que eles saem da clínica e como eles constroem, em conjunto com a equipe, a autonomia e resgatam laços com as famílias, com conhecidos, isso não tem preço. Isso, para nós, é o que mais importa, porque a gente está trazendo essas pessoas de volta para a vida. Muito bacana essa experiência, né? Queria que você trouxesse um pouco dessa... Primeiro, eu queria esses comentários e queria que a gente falasse um pouco de toda essa trajetória que a gente teve também tão especial no Brasil, né, com a reforma psiquiátrica lá desde a década de 70 e que possibilita isso tudo que a gente vê hoje, né? Pessoas que antes estavam internadas, isoladas, já recuperando sua autonomia. Isso fala muito sobre recuperação, né? Fala totalmente, né? Essas pessoas, elas passaram a ter a sua subjetividade ouvida, né? Puderam dar vazão a isso, né? Dizer o que elas querem para si, né? Eu acho que essa abertura é muito importante. Uma iniciativa muito interessante que a gente vem fazendo aqui no Rio de Janeiro é a criação dos grupos de autoajuda, que a gente chama grupos de suporte par a par, que vem do inglês peer support, que são pessoas que estão num nível de recuperação um pouco mais avançado, né, e que passam a acolher pessoas que estão iniciando a sua jornada e servem um pouco de espelho, de referência, para que essas pessoas possam se motivar a seguir o mesmo caminho, né? E a gente já conseguiu criar 3 grupos, que são grupos comunitários, são gratuitos, são iniciativas, inclusive, dos próprios familiares e pacientes. Então, hoje tem um grupo no Catete, outro na Tijuca, outro no centro, que recebem pessoas espontaneamente. Isso é incrível. Inclusive, na rede pública também tem algumas iniciativas, né, de grupos de apoio, principalmente nos centros de atenção psicossocial, né, que são os CAPs. Isso também Sim, claro. é possível. Na verdade, existem outros grupos de suporte nos CAPs, existem grupos em hospitais também, quer dizer, não é uma exclusividade, né? O que a gente gostaria realmente é de ampliar essa rede, porque um dos aspectos fundamentais num processo de recuperação pessoal é a rede de suporte social que a pessoa tem. Porque, assim, você se recuperar da doença mental não significa que necessariamente você vai conseguir uma inserção social. Então, a sociedade ela tem que caminhar paralelamente a isso, combatendo o estigma,
né, oferecendo oportunidades igualitárias para essas pessoas de trabalho, de estudo, de atividades sociais, quer dizer, né, eu acho que a discriminação, o racismo, a pobreza, tudo vai contra esse processo de recuperação. Então, acho que a participação social é fundamental. E se você não tem uma abrangência social, né, através de dispositivos que possam representar essas pessoas na comunidade, você acaba não conseguindo fazer esse trabalho completamente. Isso aí, e essa sociedade aprendendo a conviver com essa diferença, né, com essas possibilidades novas, eu acho que ela ganha muito também, né, que é o que trazem os residenciais terapêuticos, essas outras experiências que rompem os muros e levam essas pessoas para o dia a dia, para ser sua vizinha ali naquela rua, para usar a mesma unidade básica de saúde que você, né, como a gente viu. Então, acho que isso tem tudo a ver com essa recuperação pessoal também, né, doutor Leonardo? Com certeza. A gente chegou ao final do programa. Quero agradecer muito a sua presença mais uma vez aqui no Ligado em Saúde. Eu que agradeço. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigado, Marcela. Até a próxima. E o programa de hoje fica por aqui, mas se você tem alguma sugestão de tema, manda pra gente. Envia para o ligado@canalsaude.fiocruz.br. Você também pode ligar para o 0800 701 8122. E se quiser rever programas nossos antigos, acesse o nosso site ou então a página que a gente tem no Facebook. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Tchau, tchau.